Capítulo 3.8 Carbono. O carbono é o elemento central para a construção das moléculas da vida, contudo está longe de ser o mais abundante no universo ou na crosta terrestre. Estes postos pertencem ao oxigênio, seguido pelo magnésio, ferro e silício. Carbono e silício fazem parte da mesma família e apresentam propriedades químicas semelhantes, entre elas a formação de cadeias com átomos em sequência. A diferença está na reatividade frente ao oxigênio. Enquanto as cadeias formadas por ligações carbono-carbono são cineticamente estáveis, as cadeias com ligações silício-silício não são. O estado de oxidação do carbono é meramente formal. Diferente de metais como o ferro, cujos estados de oxidação mais comuns 0, +2 e +3 mostram a carga sobre o metal, o carbono não apresenta uma carga real de acordo com a oxidação, porque as suas ligações são covalentes, ou seja, ocorrem por um compartilhamento de elétrons. As ligações CH, CC, CO e C+O significam uma contribuição de -1, 0, +1 e +2 para o estado de oxidação, mas a carga sobre o carbono varia menos do que estes valores. A presença de moléculas orgânicas não é uma exclusividade da Terra. Em 2013, foi detectada a presença de clorobenzeno e dicloroalcanos liberados a partir de rochas do solo de Marte por espectrometria de massas acopladas à cromatografia gasosa. Isótopos de carbono. O carbono apresenta 3 isótopos importantes: o carbono 12, com 6 prótons e 6 nêutrons, o carbono 13, com 6 prótons e 7 nêutrons e o carbono 14, com 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo atômico. A proporção entre os isótopos carbono 12 e carbono 13 na crosta terrestre é de 99:1, enquanto o carbono 14 é radioativo, com tempo de meia-vida de 5.730 anos. O carbono 14 é produzido através do bombardeamento do nitrogênio 14 na estratosfera por nêutrons de alta energia proveniente do Sol, que transforma uma pequena quantidade em carbono 14, que é incorporado no ciclo do carbono e passa a fazer parte do metabolismo. Quando o organismo morre, para de absorver carbono e a medida da quantidade relativa de carbono 14 comparada com uma amostra atual permite determinar o tempo que se passou. A técnica é aplicável a madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos e conchas marinhas. O carbono 14 tem sido utilizado para a datação de materiais relativamente recentes, até 70 mil anos de idade. Acima desse tempo, a quantidade de carbono presente na amostra é muito pequena e a incerteza na medida torna esta técnica impraticável. Qual a forma que o carbono estaria no início? Atualmente o carbono é encontrado nos mais diferentes estados de oxidação, iniciando no dióxido de carbono CO2 e carbonatos, passando por ácidos orgânicos, açúcares, lipídios até o metano, CH4. A maior parte do carbono está na forma mineral, na forma de carbonatos sedimentares, ou como querogênio, que é a parte insolúvel da matéria orgânica modificada por ações geológicas. Essa diversidade é resultado dos seres vivos sobre o carbono, pela utilização da energia da luz solar e água para reduzir o carbono, enquanto as reações com oxigênio levam aos estados mais oxidados. Todo o planeta fervilha de vida, e não existe uma amostra da atmosfera primordial que seja um testemunho das condições atmosféricas, que permita afirmar sobre a composição da atmosfera ao longo das eras. O que existe são evidências indiretas relacionadas aos minerais, à flora e à fauna dos registros fósseis. Além disso, a necessidade de reagentes específicos para a síntese de biomoléculas tem sido utilizada para postular que o carbono estivesse presente em formas distintas daquelas encontradas atualmente. Por exemplo, a síntese das nucleobases requer a presença de cianeto de hidrogênio, e por isso também se considerou sua presença na atmosfera. Da mesma forma, a síntese abiótica de açúcares é apontada como uma evidência para a presença de formaldeído, porque a única proposta é a reação da formose, em que unidades de formaldeído são adicionadas em meio básico, e cada reação de adição aumenta um carbono na cadeia do açúcar. Esta proposição não passa por uma análise correta utilizando o conhecimento da estabilidade molecular, e soa como uma falta de honestidade científica.
As considerações termodinâmicas relativas às formas hidrogenadas de carbono mostram que a combustão do formaldeído libera mais calor por ligação CH na série de moléculas com um carbono. A energia de combustão do formaldeído por ligação CH evidencia a sua relativa instabilidade frente a uma atmosfera oxidante. A conclusão é que o formaldeído é de longe a molécula de um carbono menos estável entre todas as formas de um carbono. A instabilidade do formaldeído traz consequências sobre as reações entre estes compostos. Por exemplo, uma reação hipotética de síntese do formaldeído a partir de metano e dióxido de carbono é desfavorecida energeticamente. Um cálculo simples usando os valores de entalpias de formação mostra que a reação acima é fortemente endotérmica em aproximadamente 236 kJ por mol. Considerando que a variação de energia livre deve ser próxima à entalpia, podemos concluir que essa reação não é espontânea, e que a reação inversa, ou seja, a formação de metano e dióxido de carbono a partir de formaldeído, é espontânea, e por isso os equilíbrios envolvendo monóxido de carbono, hidrogênio, metanol e formaldeído formam apenas traços de formaldeído, e mesmo estes casos apresentam dúvidas. Em uma atmosfera com características redutoras deve prevalecer o metano, em características oxidantes prevalece o CO2 e para uma atmosfera neutra deve ser formada uma mistura de CH4 e CO2, enquanto metanol e ácido fórmico são desfavorecidos e o formaldeído inexistente. A reação de Cannizzaro é a desproporcionação do aldeído, formando o álcool e o carboxilato correspondentes informados em meio básico. O equilíbrio favorece o álcool e o ácido, o que novamente comprova a menor estabilidade do aldeído. Outra reação que consome o formaldeído é a hidratação, em que uma molécula de água reage com o formaldeído formando um acetal. As soluções concentradas de formaldeído formam sólidos com os produtos de oligomerização e polimerização deste acetal, o trioxano e o paraformaldeído. Diversos pesquisadores postulam a existência de monóxido de carbono, CO, na atmosfera primitiva, que seria a fonte de formaldeído para a síntese de açúcares. O monóxido é um gás sem cor, sem cheiro tóxico para animais, porque combina fortemente com o ferro da hemoglobina no lugar do oxigênio, impedindo o seu transporte aos tecidos. Outros metais também se ligam fortemente ao monóxido de carbono, como níquel e cromo, o que levaria à sua rápida remoção da atmosfera, caso fosse formado. Conclusão: a presença de monóxido de carbono na atmosfera é improvável, seria rapidamente consumido pelos metais e qualquer formaldeído resultante formaria metano e dióxido de carbono. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos,